Começa agora o Geração V, o teu programa de comentário político jovem na Rádio Observador, com Joana Marques Braz, Gonçalo Sousa e Catarina Doré, que vão comentar os principais assuntos políticos da semana. O nosso Bernardo Faro volta já no próximo episódio. Estamos também, claro, a qualquer hora e em qualquer lugar, disponíveis em podcast. Eu sou o Vasco Galhardo, do Movimento Eu Voto, e vamos já passar para o primeiro tema de hoje. O governo liderado por Luís Montenegro tomou posse há menos de 3 meses e muitas foram as medidas já apresentadas. Desde medidas para os jovens, ao alívio da carga fiscal, o novo aeroporto de Lisboa, o TGV, uma terceira travessia sobre o Tejo e aos vários pacotes, desde o pacote da saúde, dos professores, das migrações, à agenda anticorrupção. Parecem muitas medidas para tão pouco tempo. De um lado temos pessoas desconfiadas com tanta proatividade, como por outro temos pessoas com muita esperança e entusiasmo neste executivo. E eu quero saber em qual dos lados se posicionam os nossos paineleiros. Gonçalo, que balanço fazes destes primeiros meses e de todas estas medidas propostas pelo governo da AD? Em primeiro lugar, boa noite, Vasco, e às minhas colegas de painel. Eu acho que, em primeiro lugar, eu diria que as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Ou seja, de um lado é normal que as pessoas fiquem um pouco desconfiadas que haja tanta medida a ser apresentada, porque neste país há uma certa letargia àquilo que é o trabalho e, portanto, isso de um ponto de vista político foi visível ao longo dos últimos anos e dos últimos governos, independentemente da esquerda e da direita. Portanto, é normal que haja aqui uma desconfiança no sentido de, bom, tanta coisa, se calhar é razão para desconfiar. Agora, olhando para aquilo que foi apresentado até agora, com 3 meses é um bocado complicado de julgar por uma simples razão. Eu vou dar uma nota positiva no sentido em que trabalho foi apresentado, os resultados do ponto de vista estrutural a longo prazo, isso é outra coisa, mas a realidade é que eu não consigo julgar neste momento se foi perentoriamente bom ou perentoriamente mau, porque o Governo, enquanto órgão de soberania executivo, tem que executar as medidas. Ora, nestes 2 meses e qualquer coisa que tivemos, apenas temos a discussão a nível de plenário quanto isso, ou até a nível de apenas apresentação das próprias medidas. Agora, é preciso compreender aqui uma coisa, que é, há problemas maiores que condicionam a própria atuação do Governo, nomeadamente do ponto de vista económico e também da sua execuibilidade do ponto de vista político até. O que é que eu quero dizer com isto? Quando o Governo pretende aumentar, por exemplo, a despesa pública, aumentar a capacidade económica do Estado português ou até dar mais poder de compra aos cidadãos ou um maior estímulo de produção às entidades produtivas, o Governo está dependente de fatores macroeconómicos que não lhe dizem respeito, independentemente do Governo ser do PS, PSD, do Chega, da IEL, seja o que for. E neste momento a Europa e o mundo ocidental vivem um grave problema de falta de industrialização, porque a maior parte das indústrias que outrora estavam no Ocidente a produzir e a promover crescimento económico através do setor industrial, que foi aquele que mais promoveu o crescimento económico ao longo do século XIX e XX no Ocidente, migraram para outros países, principalmente a China e os NPIs, ou seja, os novos países industrializados do Sudeste Asiático. E isso, portanto, limita um bocado a capacidade de crescimento económico e, posteriormente, também a capacidade de investimento público dos governos, que têm menor capacidade de agregação de riqueza. Portanto, há aqui condicionantes dentro da perspectiva ocidental, geopolítica também, que condicionam a própria ação do governo português. E isto é o primeiro ponto. Sim. E depois, diria que outro dos aspectos a concluir também é que normalmente, em democracia, no caso da portuguesa, os governos têm uma duração de 4 anos. E engana-se quem pensa que os governos governam durante 4 anos, porque não governam. Do ponto de vista no papel, claro que governam, efetivamente, mas, na prática, o que acontece é que o primeiro ano é um ano de adaptação, o segundo e o terceiro ano são governações, efetivamente, para aplicar legislação, exatamente, a execução da própria função do governo em si, onde no segundo ano as medidas mais impopulares são implementadas, porque o terceiro ano já está mais próximo da eleição, e o quarto ano é um quarto ano de campanha, porque é o último ano. Pois. E o governo de Luís Montenegro tem um problema aqui do ponto de vista sistemático, comunicacional, mediático e eleitoral, que é o pouco apoio parlamentar que tem e, portanto, tem que saber jogar as suas cartas num ano como se fossem 4. E acho que, de um ponto de vista geral, eu daria uma nota positiva porque, a bem ou a mal, independentemente da execuibilidade das medidas, foram apresentadas medidas e rápido, o que é bom, e não é comum na sociedade portuguesa, nomeadamente na elite política. Certo. Agora, não posso dar uma nota positiva em termos da sua execuibilidade, porque ainda não é possível. Sim, muito bem. Joana? Boa noite. Estás desconfiada ou entusiasmada? Eu estou, sobretudo, desconfiada. Claro que também há um entusiasmo, não é? Exato. Eu acho que há um entusiasmo, claro, de vermos um governo a apresentar planos, mas até acontecer alguma coisa não passam de uns planos e eu acho que
há certas medidas que revelam coragem, eu acho, mas depois há outras medidas e é nessas que não só fico desconfiada, como às vezes desiludida também. Já falei aqui das medidas no plano da saúde, no quinto eixo, que é o eixo da saúde mental, medidas que já no plano conseguimos perceber que elas nunca vão conseguir sair do plano, não é? Porque não temos profissionais de saúde para as fazer e, portanto, não tendo psicólogos para aplicar todas as equipas, ou não tendo pedopsiquiatras para aplicar todas as equipas que o governo quer criar, equipas multidisciplinares, fica um bocadinho difícil, não tendo os profissionais de saúde, fazer. Se a medida é criar equipas com profissionais de saúde e se nós não os temos e não estamos a prever contratá-los, é um bocadinho impossível fazer a medida. E, portanto, há de início o plano não é execuível. E aí eu fico desiludida, mais do que desconfiada. Também há uma certa desconfiança por exemplo, na recuperação do tempo de serviço dos professores, dos 6 anos, 6 meses e 23 dias, fico um bocadinho desconfiada, sobretudo. Aí não sei se é possível ou não, quer dizer, vamos ver o que é que o Governo vai fazer. Espero que seja possível, até porque isso a mim toca-me diretamente, não é? E a intenção está lá, não é? A intenção está lá, exato. Agora, se vai acontecer ou não, e depois, nesse plano especificamente, causa-me assim um bocadinho. É um tema um bocadinho mais sensível no sentido em que a mim incomoda-me quando aquilo que o Gonçalo estava a falar do tempo de campanha eleitoral, a mim incomoda-me um bocadinho quando se utiliza uma luta já há tanto tempo para se ganhar agora popularidade porque as pessoas lutaram muito tempo por isto, os professores estão há muito tempo em luta por causa disto. E depois o plano da educação, que não tivemos a oportunidade de falar aqui, que foi aprovado a semana passada, que é um plano que visa, no fundo, tentar diminuir aqui este problema, que é os alunos que começam o ano letivo sem aulas, ou que durante o ano letivo estão sem aulas porque não há professores. Porque há uma grande utilização da carreira dos professores. E para dar aqui um título de exemplo, eu estive a fazer os concursos de escola em setembro de 2023 e é mesmo triste. Sim, conta-nos um bocadinho o processo. É mesmo muito triste, porque eu inscrevo-me na plataforma do SIGRE, que é a plataforma através da qual os professores ou as pessoas que têm intenção de dar aulas se colocam naquela plataforma disponíveis para dar aulas, e depois existem os contratos de escola. Quase como se fosse tipo um LinkedIn, temos aqui propostas de trabalho. Sim. E nós vamos carregando e vamos inscrevendo nos concursos. Eu fui chamada para cima de 15 vezes. Porque eu inscrevi-me em vários, não é? Sim. E eu fui chamada em quase todos e ficava muitas vezes em primeiro lugar na lista. Eu não tinha experiência profissional nesta área. Portanto, eu ficava em primeiro lugar na lista porque as listas ou eram muito curtas ou eram listas que só tinham habilitação própria, ou seja, um professor com habilitação própria é um professor que não estudou para ser professor, tem uma licenciatura que lhe dá a capacidade de dar aquela disciplina. Em específico, sim. E eu ficava sempre nos inícios. Não é porque eu seja muito especial, é porque não havia pessoas. Portanto, não é difícil ficar em primeiro lugar numa lista de 2 pessoas, não é? Sim. Portanto, fiquei mesmo colocada muitas vezes, tive que dizer que não muitos desses casos, como é óbvio. Mas é preocupante, não é? E agora, as medidas que o Governo apresenta, vamos apresentar algumas para já acho muito ambicioso dizer que querem reduzir em pelo menos 90% os números de alunos sem aulas em relação ao ano letivo anterior. O ano letivo que eu estou a falar, porque o ano letivo anterior, portanto, os alunos que começaram sem aulas em setembro a uma disciplina, não tinham aulas a uma disciplina, eram 3.224 alunos e 3.224, 228. Não, 324.228, desculpem. Portanto, 18.680 turmas. Eram muitas turmas. E reduzir isto em 90%, acho... Ou seja, não acho que seja impossível. Sim. Acho que as medidas que apresentam é que não são viáveis. Porquê? Porque depois as medidas que apresentam, por exemplo, tem uma medida que é sobre tentar atrair os professores que já estão reformados. Os professores são aposentados para regressarem às medidas, a dar aulas nos grupos de recrutamento em que estavam a dar aulas antes de se reformarem. Mas depois querem que as pessoas que já são reformadas voltem a receber portanto, para além da reforma, não é? Porque aí ninguém vai mexer na reforma que o professor já recebe. Imagina, uma pessoa de 70 anos já está a receber a sua reforma, está em casa. Tentar atrair essa pessoa para regressar a dar aulas, a receber o quê? A receber segundo o índice 167. Ora, o índice 167 nas tabelas de vencimento dos professores, é o primeiro escalão. É aquilo que um professor acaba de receber quando chega a uma carreira. Nós querem atrair uma pessoa que já tem 40 anos de carreira a pagar... Receber o mesmo que uma pessoa com o primeiro ano de carreira. Porque não podemos contabilizar a reforma que aquela pessoa tem, porque aquela reforma é absolutamente legítima, não é? Claro. Portanto, acho que são medidas que às vezes é mesmo só para aquela expressão para inglês ver, não é? Aquela medida que é mesmo só para encher o olho e que depois nós vamos a ver e isto não atrai ninguém. Portanto, não é realmente uma medida capaz de colmatar um problema. Tu, sendo professora neste momento, o que é que esperarias que um governo apresentasse? Tens alguma ideia para...
Eu acho que o sistema de educação precisa de uma grande reforma, ou seja, não se trata só de uma ou duas medidas ou de vamos andar a atrair os professores por aqui. Acho que um grave problema para a carreira, acho que há um problema na atração da carreira dos docentes. Hoje em dia os jovens não escolhem ser professores, e acho que isso é um grave problema porque temos muita gente a reformar-se, temos um envelhecimento grave na carreira. Por exemplo, uma das medidas que o Governo agora apresentou foi a bolsas para as pessoas que escolhem esses cursos, as licenciaturas em ensino ou a mestrado em ensino, não pagarem propinas. Mas nós já temos neste momento uma medida que é a devolução das propinas, a não ser que este Governo queira revogar essa medida. Portanto, é uma medida que também não faz muito sentido. Eu acho que sim, que deve-se valorizar a carreira, e eu acho que uma das coisas que afasta muitos jovens da carreira dos professores é a mobilidade. Esta ideia que é criada de que quando começa a ser professor é muito difícil entrar para os quadros e depois pode ser colocado no Algarve ou nos Açores. Sim. E então acho que, sobretudo isto, valorizar a carreira dos professores para que comecemos a atrair os jovens a serem professores. Muito bem. Catarina, e tu, entusiasmada, desconfiada, ali meio-meio? Aqui quanto a este ponto da Joana dos professores e do tema da educação, eu estou mais esperançosa porque quero estar esperançosa que as coisas melhorem, claro. Porque a situação para as crianças é muito grave, mas isto é mais um querer que as coisas melhorem do que uma opinião sustentada. Mas de facto o que se está a passar para muitos alunos é muito grave. Eu até já referi isto aqui, não há igualdade de oportunidades sem uma boa aposta na educação, claro. E sem se dar o mesmo acesso à educação a toda a gente. E por isso é que depois se torna tão difícil falar naquele tema da meritocracia, porque enquanto não houver igualdade de oportunidades. E portanto o que se está a passar com a falta de professores, com a falta de aulas para os alunos é muito grave e portanto, quanto a esse ponto da educação, eu não sei se vai resultar ou não, mas eu espero sinceramente que resulte. Depois, quanto ao pacote que foi apresentado hoje, no dia que estamos a gravar, foi o pacote de medidas de corrupção. Anticorrupção? Sim. Vamos corromper Portugal. Mas, portanto, o pacote de medidas anticorrupção... Nossa advogada, o que é que tem a dizer? Olha, eu enquanto... Pronto, eu sou só advogada estagiária ainda. Mas... mas a corrupção, sinceramente, é um tema que... É um tema querido dos governos porque é altamente populista. Honestamente, o próprio crime de corrupção está sempre a ser alterado e precisamente com estes chavões de que agora é que vai ser, agora é que os vamos apanhar e os políticos são todos corruptos. Há sempre essa ideia, quer dizer, que não tem muita correspondência com a realidade. E a verdade é que é um tema muito complexo e não há forma ideal de o abordar. Mas, sinceramente, não foi um plano. Ou seja, não fiquei por aí além de satisfeita porque, primeiro, pelo tema em si, a corrupção é um tema muito populista e apresentar assim um pacote de medidas anticorrupção deixa-me logo desconfiada. Portanto, respondendo à tua pergunta, a minha primeira impressão é desconfiada. E, sendo que o pacote só foi apresentado hoje, portanto ainda não tive a oportunidade de analisar tudo a fundo, mas há desde logo uma medida que até já está mais ou menos mediatizada, porque é bastante polémica, que é uma medida que é um novo mecanismo de perda alargada de bens. Portanto, quando perante um caso em que há um grande património sem justificação conhecida, o que se vai admitir, eu não sei de que forma é que isto depois se vai concretizar, mas o que o Governo diz no seu plano é que, em alguns casos, vai-se admitir que esses bens se perdam a favor do Estado sem que a pessoa seja condenada por um crime. Portanto, isto já é possível quando a pessoa é condenada por um crime, que os bens, ou seja, que o seu lucro do crime fica a favor do Estado, já é possível. Agora, permitir isto quando não há condenação por um crime, isto é altamente problemático e eu não vejo nenhum cenário em que isto seja admissível. É a política a substituir-se aos tribunais. E é uma medida claramente populista, serve para dizer que vamos ficar muito mais eficazes no combate à corrupção, mas não é realista, não é execuível, não é admissível e quem pensar que esta é uma boa medida terá de fazer uma reflexão sobre o tipo de Estado onde quer viver, porque um tipo de Estado em que aplica uma medida sancionatória sem uma condenação conduzida através de um procedimento justo e imparcial, como são os processos que correm junto dos tribunais, é para isso que servem os processos. Isto não é um Estado de Direito. Pronto. Agora, talvez da primeira leitura das medidas, aquela que me pareceu que eu gostei mais é de promover nas escolas, entre outras coisas, conversas sobre ética e a promoção da discussão sobre ética, porque eu acho que na nossa atuação diária a ética está muito esquecida. Nós não somos convocados a discernir o que está certo e errado, quais é que são os limites da atuação admissível ou não. E por isso é que eu acho que, sinceramente, que há pessoas que passam os limites porque
sem sequer se darem conta que o fazem. Não tiveram E se promover esta consciencialização nas escolas, nas crianças, obviamente, isso seria muito positivo. Joana, querias dizer uma coisa? Sim, era só dizer que aquela medida que a Catarina estava a referir do confisco de bens, antes, sem uma condenação, o Estado poder aqui intrometer-se na propriedade privada de outra pessoa, sem essa pessoa ter sido condenada na prática de um crime, foi uma das grandes medidas, ou seja, foi assim um dos grandes bastões da campanha legislativa do Chega. Foi uma daquelas... É uma daquelas contradições de natureza. Somos tão anti-Estado, mas depois queremos o Estado ao mais alto nível da nossa vida. Na questão do Estado policial. Sim. O Governo, porque eu acho, não sei se já apresentaram a especificação das medidas, mas eles nas medidas aí, porque eu ainda não vi em concreto, mas eles dizem em alguns casos, eles especificam... Não especificaram os casos, eu também vi. Eu não sei como é que vão especificar, mas sinceramente assim, eu não consigo imaginar nenhum caso em que seja admissível. Depois, se tu aplicares isso para o resto das condenações na Justiça, não é? Portanto, se retirares alguma coisa a um suspeito, não é? Portanto... Isso viola todos os princípios de... Ou seja, o Estado só se pode intrometer na tua vida de forma sancionatória se houver motivos para tal comprovados. Exatamente, e quem é que é a entidade competente para o fazer? É o Tribunal. Não é política, isto aqui é É a politização da justiça e a judicialização da política. E pelo que eu percebi, isto foi um consenso entre todos os partidos. Pelo menos a Ministra da Justiça queria chamar todos os partidos, não sei se chegou a chamar, para agora apresentar este pacote. Que ela queria chamar, não sei se já não reuniu. Chegou a acontecer. Não sei se já reuniu, eu creio que se ia estar a apresentar isto, quero acreditar que... Era o objetivo. Ainda não sei as reações dos partidos, porque foi hoje. Sim, exatamente. Sim, eu acho que houve uma tentativa de reunião dos partidos e da sociedade civil, até naquela questão da regulamentação do lobby, mas esta medida em concreto eu acho que vai ser polémica e acho que a Ministra até se justificou dizendo que já estava prevista no programa da AD, mas de qualquer forma eu acho que ela disse isso para se distanciar um bocadinho do Chega, mas de qualquer forma é uma medida inadmissível. Ok. Joana, queres dizer? Não, era só para perguntar, ou seja, isso seria, eu também não tive ainda a oportunidade de dar foi aulas. mesmo hoje, por isso... Exato, foi há umas horas, aliás. Exato. Umas horas. Mas, ou seja, seria um bocadinho no sentido quase como uma medida cautelar, nesse âmbito? Eu acho que é só uma medida populista. Pois, qual é aqui o perigo? Qual é o perigo? É só anunciar que se vai fazer. E depois a questão é, imaginando que o Estado português retirava os bens a essa pessoa suspeita, se posteriormente o Tribunal comprovasse que a pessoa foi incorretamente suspeita, no caso, e incorretamente condenada com isso, mesmo não sendo condenada, o Estado iria ser lesado de alguma forma? Porque a questão é essa, teria que indemnizar a pessoa. E, portanto, essa pessoa teve sem acesso aos seus bens, não é? Não, e a questão depois é que os contribuintes portugueses iriam todos ser prejudicados financeiramente porque a indemnização era do Estado e quem financia o Estado somos nós. Exatamente. Claro. Mas o problema é mesmo de raiz. Não se pode aplicar uma sanção sem se ter conduzido um processo e sem se ter uma condenação. E isto é impensável. E o precedente que abre até depois noutra... Porque a partir do momento em que fazemos isto deixa de ser um Estado de Direito. Num tipo de crime, não é? Quando de repente temos um outro tipo de crime que também... Este abre um precedente para outros julgamentos. Para o resto, não é? Estamos mesmo a terminar a nossa primeira parte, mas eu queria saber em relação às medidas diretamente direcionadas para nós, da isenção do IMT e vocês já estão... Quando é que vão comprar casa? Pois, eu queria dizer isso. Efetivamente eu acho que o alívio fiscal é interessante e também a medida do IRS jovem também acho que é interessante, só que no caso da habitação, o IRS jovem acho que 5 estrelas sem problema, só que no caso da habitação há aqui um problema que é, certo, estamos a aumentar o poder de compra da população mais jovem, o que de um ponto de vista geral é positivo, claro, indubitavelmente. A questão é que estamos a permitir um aumento da procura, porque há mais rendimento disponível para os jovens, mas sem aumento da oferta. Ou seja, isto a médio e longo prazo pode gerar um aumento da inflação. É exatamente a mesma coisa quando se queria limitar os lucros dos supermercados, por exemplo, porque estamos a diminuir aquilo que é a oferta disponível, um desincentivo à oferta brutal, que posteriormente vai ter o resultado completamente oposto da intenção inicial. Portanto, isto pode ter o efeito contrário se não se aumentar a oferta habitacional privada. Vamos lá ver. Já voltamos para a segunda parte do Geração V. Até já. Confessé, pero sin pruebas, ¿eh? Esta é a história do homem obcecado com a infiltração do comunismo na igreja que quis matar João Paulo II em Fátima. Para ele não havia meio termo. Era o bem e o mal. E ele encarnava, efetivamente, o bem. Último episódio. Inferno. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador.
Pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de volta para a segunda parte do Geração V e nesta segunda parte vamos falar sobre uma panóplia de assuntos. Mas antes disso vou pedir à Catarina, à Joana e ao Gonçalo para fazerem uma recomendação aos nossos ouvintes. Em 45 segundos, Joana, qual é a tua recomendação de hoje? É um espetáculo de teatro que se chama Todas as Tuas Lágrimas Não Serão Suficientes. Muito bem. Está nos Recreios da Amadora, é um espetáculo do Teatro dos Aloés, e vou ler aqui a sinopse. Portanto, vai estar em cena entre 19 de junho, já estreou na quarta-feira, e vai estar até dia 2 de julho, desculpem. Dia 30 de junho e dia 23 de junho tem uma conversa com o público, entre os atores e o público, após o espetáculo. E a sinopse é: esta criação é uma reflexão sobre o nosso papel face às alterações climáticas. Destruímos recursos que nos foram generosamente oferecidos pela natureza e que garantem a nossa subsistência. Ao destruí-los, pomos em causa a nossa sobrevivência e a sobrevivência de outras espécies. A água, o nosso bem mais precioso, está a ser usada e contaminada de forma absurda, criando desequilíbrios no ciclo natural que, durante milénios, permitiu a nossa sobrevivência. Somos uma espécie ameaçada por nós próprios. É a nossa sobrevivência que está em causa. Acho que vai ser um grande espetáculo, por isso vão todos ver e vão todos ao teatro. Muito bem, obrigado, Joana. Catarina? Bem, a minha recomendação já vem quase com um mês de atraso, mas eu só agora tive tempo de ouvir, que é o novo álbum da Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft. Muito bem. Gonçalo? Para quem ainda não viu, hoje houve buscas na Câmara Municipal de Oeiras a Isaltino Moraes e como tal, como eu sei que ele gosta imenso de vinho, hoje vou recomendar um vinho bastante bom, mas mais barato do que aqueles que ele recomenda. Portanto, quem quiser ver um bom vinho a bom preço, o vinho Baffarella, extremamente interessante, portanto, dos meus prediletos, e portanto fica aqui a minha recomendação e um abraço a Isaltino Moraes. Muito bem metida. Então, nesta segunda parte, cada um dos nossos comentadores trouxe um tema sobre os acontecimentos da última semana, que foi pautada sobretudo por António Costa. Ora bem, o nosso ex-primeiro-ministro teve uma semana muito mediática entre a candidatura ao cargo de presidente do Conselho Europeu e novas escutas que foram divulgadas na sequência do processo da Operação Influencer. Catarina, começamos por ti. Como é que foi esta semana para António Costa? Tu acabaste de ilustrar uma daquelas coincidências que não parecem nada coincidentes. Pronto. Mas pronto, não me vou pronunciar muito sobre essa parte, a não ser dar mais uma nota de repúdio esta normalização, esta banalização de divulgação de escutas. É completamente uma subversão dos princípios, é uma subversão daquilo que torna legítimo pôr uma escuta num cidadão. Se é para depois não se conservar a privacidade e a integridade dessa escuta, então deixa de ser legítimo o Estado tomar essa ação. Mas pronto. E um órgão de comunicação social apresentar essa escuta, o que é que tu achas em relação a isso? Acho que se deviam abster de o fazer para, mais uma vez, eu agora parece que hoje estou aqui com o chavão do Estado de Direito, mas genuinamente põe em causa o Estado de Direito. Os órgãos de comunicação social deviam se abster de divulgar escutas, porque isso é ilegal. E não o podem fazer. Primeiro, não sei como é que têm acesso às mesmas. E isso é um problema. Mas depois, quem tem mais culpa é quem divulga ou quem envia para dizer, jornalistas ou não? Eu acho que quem tem mais culpa é quem envia para jornalistas, porque essa pessoa é que está vinculada a uma função do Estado. E o jornalista, a função dele não será... O jornalista, pronto, claro que se tem acesso às escutas vai acabar por divulgar, apesar que podiam ter o civismo de não o fazer, mas é menos, eu acho que é menos censurável do que quem viola o segredo de Estado e o segredo de Justiça e dá essas escutas a um jornalista. E pior é que parece que estiveram a guardar estas escutas para... Eu não sei, eu estou a supor... Pronto, lá está, isso é uma especulação possível, é uma coincidência que... a consideração de que há interesse do Ministério Público na divulgação das mesmas escutas? Estou a perguntar, não? Eu não estou a afirmar nada. Espero que não é? Mas... Enfim, não... Eu sei que a Joana tem uma... Sim, eu tenho uma consideração sobre isso, mas querem avançar já por aqui? Podemos avançar por aqui, ou seja, eu estou de acordo com a Catarina no ponto de que realmente é uma subversão do próprio Estado de Direito, não é? Porque as escutas são uma obtenção de prova, mas são uma medida extremamente gravosa. Portanto, as escutas
podem ser feitas na sequência de um processo de crime, e nós estamos a dizer que podemos invadir a privacidade de alguém porque essa pessoa é suspeita de um crime, ou estamos aqui à procura de resolver aqui este crime que aconteceu. Neste caso especificamente destas escutas, estas escutas são a propósito de uma operação que é a Operação Influencer, e depois são divulgadas para alimentar um outro caso, que é o caso da TAP, do despedimento da ex-CEO da TAP. Portanto, no que diz respeito aqui a estes dois poderes, portanto o Ministério Público, ou neste caso um poder judicial, e o poder de informação, o jornalismo, eu percebo que a primeira reação das pessoas é: se não é legal, então os jornalistas não podem, estão a alimentar a ilegalidade ao darem informação. A questão é que os jornalistas têm o dever de informar quando há interesse do público, não é? Quando há interesse público, quando é verdade, ou que se acredita que é verdade, ou tem-se tudo para acreditar que é verdade, há um direito constitucional, que é a liberdade de expressão e informação, onde prevê não só o direito à informação, como o dever. O dever porquê? Porque as pessoas têm direito a serem informadas, e, portanto, se as pessoas têm direito a serem informadas, terá de haver alguma entidade que tem o dever de as informar. Achas que a CNN fez bem, então, em divulgar? Ou seja, eu acho que o trabalho dos jornalistas é informar as pessoas. O trabalho dos poderes judiciais é manter a legalidade. Se o Ministério Público não consegue fazer o seu trabalho, não vamos aqui culpar o jornalismo, ou os jornalistas neste caso, por fazerem o seu trabalho e com isso revelarem que o Ministério Público não está a fazer o seu. O pedido qual seria? Seria que, porque o Ministério Público não está a fazer bem o seu trabalho, os jornalistas não podem também fazer bem o seu? Que é o de informar? É porque a partir do momento em que o jornalista tem uma informação destas, qual é a decisão que o jornalista vai fazer? Não, mas claramente há alguma relação estranha entre jornalismo e Ministério Público, porque eles têm sempre acesso a essa informação que não deviam ter. Mas, ou seja, lá está, nós podemos partir do princípio que, como eu já ouvi dizer, que o Ministério Público tem os jornalistas no bolso. Bem, podemos partir do princípio que os jornalistas têm aqui uma relação meio subvertida com o poder da justiça, está bem, podemos assumir isso, mas olhando, que eu acho que não devíamos assumir, mas isso é uma perspectiva de pensar sobre este assunto, não é? Ter uma opinião sobre este assunto, mas pensando nos dois poderes, o poder de judicial e o poder de informação, nós não podemos exigir ao poder de informação que não divulgue uma coisa destas. Até porque se nós disséssemos aos jornalistas não divulguem, nós não íamos saber que o Ministério Público anda a licar as informações e as escutas. Mas também a pessoa que divulgou estas escutas tinha de certeza alguma intenção por trás, não é? Isso já são depois considerações nossas, ou seja, na consequência, no que aconteceu, no resultado material daquilo que aconteceu, nós temos um jornalista que divulga esta informação. E aqui a pergunta é, deveria divulgar ou não? O trabalho dele é divulgar aquela informação. Até porque é com aquela informação que nós agora podemos, enquanto povo, não é? No espaço público, exigir ao Ministério Público que abra um inquérito e que realmente perceba o que é que está a acontecer. Se os jornalistas continuarem a receber essas informações e disserem não, nós não vamos informar porque não é legal aquilo que tivemos, então assim nós não vamos saber o que é que anda a acontecer dentro do Ministério Público. Não, mas é isso, é que nós não temos nós não temos que saber. Ou seja, se o Ministério Público tem acesso a informação, isto de forma abstrata, não é sobre este caso, tem acesso a informação que justifica abrir um inquérito, vai ter que abrir um inquérito, não precisa ter o povo a pedir para abrir o inquérito. Portanto, é muito grave que se divulguem escutas, porque não, isso então o Estado, se não sabe manter aquela informação em sigilo, então deixa de ter o direito de a obter. Mas é que nós só sabemos que o Estado não está a gerir bem as escutas porque nós temos os jornalistas realmente a dar estas informações, porque, por exemplo, as escutas, que nós até em off estávamos a conversar sobre isto, as escutas não podem ser guardadas ad eterno, as escutas que não são relevantes para aquele caso, em teoria, o juiz deveria ordenar a sua destruição. Ora, esta escuta é uma escuta que não era relevante para o caso da Operação Influencer. Ou seja, porque é que ela existe? A minha pergunta também é essa, mas nós só sabemos que ela existe, ou seja, nós só sabemos que este está a ser o procedimento do Ministério Público por causa do jornalismo. Portanto, essa questão, se o jornalista devia ter divulgado a informação ou não, claro que levanta muitas opiniões, mas nunca nos podemos esquecer que o principal trabalho do jornalismo é informar, e do Ministério Público, uma das atribuições deles é manterem aquilo que é de segredo de justiça em segredo de justiça. Portanto, não vamos exigir a um que não faça o trabalho porque o outro não o fez. Gonçalo, estás muito pensativo. Estou, porque estava a ouvir, até porque muitas das vezes na vida as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. E então? E eu acho que é o que está um bocado aqui a acontecer, num ponto de vista, ou na visão de que numa democracia tem que haver checks and balances, separação de poderes, e portanto há uma vigia constante dos poderes entre si, nomeadamente do quarto poder, a comunicação social que a Joana aqui falava. E portanto eu compreendo a questão da divulgação das escutas, mas ao mesmo tempo depois há outro problema, que é, constitucionalmente está consagrado que os meios de comunicação estão independentes do poder político.
Ora, em que aspecto é que depois era justificável se na divulgação das escutas fossem feitas ameaças ou condicionamentos à libertação de informação para o público relativamente a essas mesmas escutas? Até porque nós estamos aqui a falar das escutas, mas é importante também percebermos qual era o conteúdo das escutas, não é? Porque falamos da questão da privacidade e afins e etc. Mas o que é dito naquelas escutas não tem a ver propriamente com a privacidade do António Costa. Quando é que ele foi jantar com a mulher, etc. Estamos a falar de algo que pode afetar a minha vida e a vida de todos nós aqui. Porque se a Christine Wagner coloca um processo relativamente ao seu despedimento em que foi justificado como justa causa, mas a verdade do seu despedimento foi uma pura questão política. Tivemos essa prova. Exatamente. Significará que o povo português vai ter que pagar 6 milhões de euros de indenização a Christine Wagner. Portanto, há claramente aqui um ponto político nesta mesma questão que não pode ser esquecido a quando da escuta em si. Eu compreendo a questão genérica da divulgação das escutas e do problema que isso pode ser na percepção do público perante a incompetência ou alegada incompetência do Ministério Público e das entidades judiciais. Certo. Mas, ao mesmo tempo, não nos podemos separar e não nos podemos esquecer daquilo que está dentro daquela escuta em si. Olha, Gonçalo, não concordo nada com isso. E não, mais uma vez, não mas queremos falar do... Não achas que é grave a questão, a questão do motivo político no despedimento da ou seja, não pronunciando sobre isso, para mim o importante é que tu não tens, em qualquer caso abstrato, tu não tens o direito de ouvir um telefonema do Primeiro-Ministro. Não tens esse direito. Se tivesses, conseguias fazê-lo sozinho. Não precisavas que alguém violasse a lei para tu teres acesso a isso. Mesmo que depois, eventualmente, vá dizer respeito à tua vida, é à justiça que cabe fazer esse julgamento. Depois, no fim do processo, lá faria uma decisão. Isto em qualquer processo eu compreendo, certo, mas faria uma decisão e depois tu retiravas as tuas conclusões. Agora, nós não temos o direito de ouvir telefonemas do Primeiro-Ministro. Certo, mas eu compreendo isso, mas a minha questão para ti era... O que é que agora... eu abstive-me de ouvir as escutas, já agora, não ouvi. Não, eu ouvi, mas a questão é mesmo essa, não é? Portanto... Pois é, que eu não ouvi mesmo a voz do... Lemos as escutas. Não, ou lemos as escutas, foram transcritas, não é? Sim, exatamente. Mas agora a minha questão para ti era, eu compreendo essa questão, sem dúvida, mas, ao mesmo tempo, o que é que se aplicaria em termos de consequências judiciais aos jornalistas ou àqueles que divulgaram as escutas? Nomeadamente aos jornalistas, não é? Porque aos jornalistas não podes nada. Aos jornalistas é isso. Aos jornalistas, pronto, eles não pode. Por isso é que eu disse que mais grave estava em quem divulga as escutas, quem tem acesso às escutas e as divulga, as jornalistas. Portanto, quem tem acesso às escutas necessariamente terá que ser um funcionário da justiça. Pois. Porque senão não tinha acesso às mesmas. Certo. Eu queria só dizer uma coisa em relação àquilo que disseste, Gonçalo. Eu percebo o que estás a dizer, que é, se há uma informação, e lá está, eu estou aqui, eu não tenho... Sobre este assunto, há aqui muitas questões. Eu acho que temos que pensar sempre dos dois lados. Eu porque é os checks and balances, é isso mesmo. Exatamente. É a verificação dos poderes constantes. Os jornalistas têm uma forma de realmente escrutinar a política que não é através de escutas. Nós caímos aqui num grave problema, que é, se de repente começamos e aplicamos aquelas escutas para arrastão, o termo que se anda a falar muito, no estado policial, eu a dada altura, os jornalistas utilizam as escutas e podem ouvir as conversas privadas. E não é assim que os jornalistas fazem o seu trabalho. Não é assim que se faz o escrutínio da política por parte da comunicação social. Tu tens conferências de imprensa, tu tens momentos em que... Era um circo, não é? Tu tens momentos em que os políticos têm de falar com os jornalistas. Não se podem excluir de falar com os jornalistas. E é nesse momento que os jornalistas têm que fazer aquela pergunta certa, com as informações que recolheu e fazer aquele escrutínio certinho. Sim, mas em casos graves os políticos são ouvidos quando há suspeitas de crimes graves. O processo Casa Pia, por exemplo. Claro, mas o que eu estou a dizer é, não é porque uma informação... Ou seja, uma informação chegou-nos de forma relevante. Eu não acho que também se deva banalizar e então os jornalistas podem fazer tudo, mas acho é que também agora não podemos cair em cima dos jornalistas, não é? No sentido de, não me deviam ter revelado. Ou seja, eu acho é que esta discussão... É tal história da ética, já não há ética. Não há, as pessoas não são convocadas a pensar se aquilo que estão a fazer é certo ou errado. Continuas irredutível que os jornalistas não deveriam ter divulgado. Mas por esse lado não há ética de um lado e do outro. Eu ponho o peso maior sobre quem está vinculado ao Estado, quem tem funções soberanas. Essa é a pessoa, isso é o mais grave. O principal culpado, sim. Pronto, agora, se calhar se houvesse mais... Eu percebo a perspectiva de um jornalista, ainda por cima neste nosso mundo em que o jornalismo acontece ao segundo e tens que ser sempre o mais rápido a divulgar as coisas, isso é uma luta e, portanto, tu tens uma informação bombástica e vais divulgá-la. Claro. Portanto, eu percebo isso, mas... Só de fazer aqui uma coisa, não é? Portanto, e até tocando aí na questão da ética, que acho que é importante, porque eticamente não é correto o despedimento por motivos políticos de Christine Wagner. Eticamente, ou profissionalmente, se quiserem, não é correta a divulgação das escutas por parte
de um alegado ou de uma alegada pessoa ligada à justiça ou por parte dos jornalistas, mas depois, se nós colocarmos isto numa espiral, eticamente, qual será o mais condenável? É que depois ninguém vai sofrer represálias de um ponto de vista populacional geral em Portugal pela divulgação das escutas, mas vamos sofrer consequências e represálias daquilo que é dito nas escutas, ou seja, um despedimento sem justa causa que nos vai fazer pagar 6 milhões de euros. Mas é que a questão não da pode ser ética vai utilizada. mesmo sobrepor-se às questões concretas, ou seja, E o Ministério Público abriu um é a inquérito. nível E o abstrato. Ministério Só uma coisa, Mas aí eu acho as bem, eu escutas, acho bem. o conteúdo das escutas não pode ser utilizado no processo da TAP. Isso não pode acontecer, ou seja, o conteúdo daquelas escutas não pode ser utilizado como meio de prova. E a perguntar Na isso, não decisão- pode? Sim, mas não a vai CPI ser da TAP utilizado? também já foi... Estou a perguntar. Não, tu não podes utilizar. Eu não sei o que é que eles vão fazer, se calhar os advogados vão querer utilizar, mas... Sim, mas não houve consequências mas da não, TAP. mas Eu não sei qual é que esse- é a lei. Não se pode Pois, na usar lei, ou- em teoria, não podes utilizar o conteúdo de umas escutas que foram obtidas na sequência de outro caso. de um caso de crime Uhum. para um caso que nem sequer é penal, Ok. como é o da TAP. Não podes. Portanto, em teoria não podes. Agora, eu não sei. Lá está. Em teoria jurídica isto- não podes fazê-lo. Agora, Isto para a Christine Wagner. sim, ou seja, tu não podes. É um meio de prova, porque as escutas é um meio de obtenção de prova na sequência de um processo de crime. E o caso da TAP está a ser julgado, está a ser decidido, não é um processo de crime. Percebes? É um despedimento, se teve justa causa ou não. Mas é o que o Gonçalo estava a dizer, no caso destas escutas, prova que ela foi despedida não por... Porque há a própria confirmação do próprio visado. Claro, mas Exato. este não pode ser um meio de prova, não é Não? admissível. Então, mas Lá mesmo- está, novamente, eu não sei. Mas diria eu, enfim, que há um problema jurídico, porque mesmo que haja a comprovação da prova, porque a prova foi obtida de meio Sim, não, ilegal, mas sim, não é admissível, não. Isso é isso verdade. é um problema, não é? Não, Diria eu. num caso judicial, num caso de matéria penal, quando tu obtens uma prova que não é por meio ilícito, essa prova não é admissível no caso. Mas isso Mesmo- faz sentido. Mas mesmo que haja a comprovação de que houve efetivamente o crime. Sim, claro. Ou seja, isto tudo de um ponto de vista abstrato. Se tu obtens uma prova através do meio proibido, essa prova não é utilizada em tribunal. Ponto. para E não vocês, pode ser quais são os- considerada, não pode ser considerada pela Não, Quais não são- é para nós, Quais são- está definido na Mas lei. a Certo, escuta não não- é isso, não é isso. Para proteger o Estado de Direito, senão era uma Mas não é selvageria. isso, não é isso. Para vocês, quais são os lados maus disso? Os lados bons, já percebemos, a questão do Estado de Direito, mas quais são os lados maus disso? Os lados maus da prova proibida? Sim. Não sei onde é que tu queres chegar. Não, estou-vos a perguntar É porque eu porque- acho que... Para mim é reparem, fundamental no para... entendimento Eu populacional... não quero dizer Estado de Direito outra vez, por favor. Não, mas, por exemplo, no entendimento populacional, as pessoas veem isto e pensam, o que vai ser interpretado a nível geral e comunicacional é, bom, isto foi apenas uma marosca feita no sentido de perdoar um crime que efetivamente foi cometido. Daí eu estar a perguntar Como para assim? vocês. Como assim? Agora não percebi. Porque efetivamente há a comprovação de que o crime foi cometido através de determinadas provas, mas como as Qual Mas provas... não é um crime, é que não há um crime aqui. Mas estou a falar genericamente. Deixa-me só Deixa-me só ok, terminar. estás a falar de um caso. Quando as provas são obtidas de meio legal, mas há a comprovação de que o crime foi feito, mas a obtenção das provas foi ilegal, mas há a prova e a certeza que aquilo Mais ou aconteceu. menos. Porque A minha pergunta para vocês é, não acham que isso tem consequências negativas também? Os lados bons, a gente sabe. Ou seja, Agora, os lados maus Sim, para vocês. é uma confrontação de princípios morais e quando tu queres ter uma determinada sociedade organizada de determinada forma, tu vais sempre ter que abdicar de algumas coisas e, portanto, sim, no balanço entre essas duas vertentes, quer dizer, se tu torturares uma pessoa e ela confessar o crime, tu já sabes que ela cometeu o não, crime. tu não sabes que ela cometeu o crime. Ela estava a ser torturada. Não, Se mas eu estou a tivesse dizer, torturado, eu se estou a calhar dar vais confessar um crime que não cometeste. o meio mais flagrante Sim. de proibido de obtenção de prova. Imagina que torturas um... Pode falar. Vamos entrar em período de desconto. É que este é o problema. Desculpa, mas posso... Podes falar disso. É que esse é o problema, é que quando tu tens os meios ilegais de obtenção de prova, também pressupõe que aquilo que tu conseguiste ser que fosse provado através de um meio ilegal, ou seja, no fundo o facto que tu achaste que conseguiste provar, pode não ser verdade, porque, por exemplo, uma tortura é um meio de obtenção de prova ilegal. A pessoa confessou o crime, mas tu não sabes se ela realmente... Sim, mas Ou seja, acho que ninguém torturou o António não Costa é isso, mas o que se passa é que o para meio de dizer aquilo, obtenção não é? de prova ilegal também pressupõe que tu não tens a certeza sobre a veracidade daquele facto. Não, eu compreendo isso Estás tudo. a Eu acho é perceber? que pode haver depois consequências negativas que eu acho que têm que ser consideradas em cima da mesa por uma simples razão. É a descredibilização da justiça por parte da população. Valores mais E altos se levantam. Cada vez mais isso acontece. E é o que está a Mesmo para acontecer. fechar, Joana? É que o que acontece, e nomeadamente com estas questões das escutas, é que nós temos a maior parte dos processos a serem discutidos na praça pública e depois no tribunal as coisas não estão... Nós temos o caso do José Sócrates,
Toda a gente acha que Isso não fez vai e acabar. aconteceu, mas a verdade seja dita que na Ainda não justiça, não é? Nós tivemos António Costa a demitir-se por causa de um parágrafo. E Miguel Albuquerque, não é esquisito? Bem, admitiu-se porque quis. Não, mas não também, acham que é estranho, no espaço de tão poucos meses, termos tido tantas vezes a palavra, aqui o Ministério Público, a Procuradoria-Geral aqui metida em cima da mesa, sem percebermos muito bem o que é que Vamos deixar está a acontecer. isso no ar e falamos da próxima. Vozes mais críticas, atenção, não eu, mas próxima vozes mais semana. críticas da justiça em Portugal, já ouvi dizer que, enfim, esta questão da politização do Ministério Público é uma luta entre partidos e alas dentro do Ministério Público, mas isso, enfim, Vamos ver. não estou a afirmar, muito pelo contrário, atenção, só para lançar aqui. Esta semana ficamos por aqui. Obrigado, Catarina Doré, Joana Marques Braz e Gonçalo Sousa. Temos encontro marcado todas as sextas-feiras às 21 horas na Rádio Observador. Lembrar que estamos em todas as habituais plataformas e é muito importante para nós que cliques em seguir este programa na aplicação que habitualmente usas para ouvir podcasts e o partilhes com a tua família e amigos. O Geração V é uma parceria entre o Ovoto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, muito obrigado por estares desse lado e até para a semana.